de todo o tempo, de toda a nossa vida, que precisamos conhecer mais as doutrinas, aprender mais. Isso aí nunca acaba, então precisamos a cada dia conhecer mais as doutrinas da nossa igreja. Aleluia. Integração. A integração, novo convertido precisa ser acolhido para que se sinta que é parte da igreja. Aleluia. Então, meus queridos, nós vimos doutrinação, é preciso doutrinar, aleluia, o novo convertido. E a integração também do novo convertido. É muito importante a igreja do Senhor saber integrar o novo convertido. Muitas das vezes, alguém se converte ao Senhor, ele vem à igreja, começa a frequentar a igreja, mas é como se fosse alguém desconhecido. Muitas das vezes ninguém dá nem a paz do Senhor, não conversa. Muitas das vezes você nem recebe bem o novo convertido. Não pergunte aí como você está, como é que anda a sua fé, está gostando da igreja, de servir ao Senhor. Isso é importante, integrar o novo convertido na igreja. É muito importante isso. É uma das coisas que vai fazer muito a diferença na vida do novo convertido. Ele vai se lembrar como foi acolhido, como foi recebido na igreja. Uma das coisas que fica marcada no coração de qualquer pessoa que se converte ao Senhor. Aleluia. Integração. Então, é preciso o novo convertido ser acolhido, integrado e se sentir parte da igreja. Ele precisa sentir-se parte da igreja. Aleluia. Precisa integrar, precisa juntar com a igreja, fazer parte da igreja e se sentir parte da igreja, porque muitas das vezes ele está na igreja, faz parte da igreja, mas não se sente parte da igreja. É como se fosse excluído pela própria igreja local. Então é preciso nós termos muita prudência e sabedoria nisso, para que venhamos assim integrar assim o novo convertido. Treinamento também. O treinamento, aqui fala, o novo convertido precisa ser treinado para alcançar outros com as boas novas. Então, o novo convertido, ele precisa conhecer as doutrinas, nós vimos aí, ele precisa ser integrado na igreja, sentir parte da igreja, precisa também ser treinado, aleluia, para o quê? Que o novo convertido precisa ser treinado para alcançar outros com as boas novas. Assim como ele foi alcançado com as boas novas, ele precisa ser treinado para que outras pessoas, através dele, do seu testemunho, do seu ministério, venham também fazer parte da igreja do Senhor. Aleluia. O treinamento, é muito importante isso, ser bem treinado o novo convertido, para que ele venha ser uma testemunha verdadeira e fiel de Cristo. Identificação, bem parecido com o treinamento. A identificação diz: o testemunho de vida do novo convertido precisa ser identificado como seguidor de Cristo. Aleluia. Identificação. A identificação é o testemunho de vida de alguém. Todos nós temos um testemunho, ou bom ou mau, mas temos um testemunho. Então aqui precisamos ser identificados. Identificação. Qual é a tua identificação? Qual é a minha identificação? Então a nossa identificação é o testemunho de vida. O novo convertido precisa ser identificado como um seguidor de Cristo. Nós precisamos ser conhecidos aonde quer que nós formos, na nossa casa, no nosso trabalho, na rua, na escola, na faculdade, nas universidades, em qualquer lugar precisamos ser conhecidos como servos de Deus, servos do Deus Altíssimo. Precisamos ser conhecidos como testemunhas de Cristo Jesus. Precisamos nos parecer com Cristo. Aleluia. Precisamos viver como Cristo, andar como Cristo andou, viver como Cristo viveu. Precisamos servir nesta terra como Cristo serviu. Então é importante sermos identificados como testemunhos de Cristo. Como é que nós somos identificados? Interessante que tem um texto na
Bíblia Sagrada, na Palavra de Deus, aonde Cristo se preocupava com o seu testemunho. E aí ele pergunta para os seus discípulos: quem dizem que eu sou? Quem eles dizem que eu sou? E uns daqueles discípulos de Cristo diziam: uns dizem que tu és um dos profetas, outros que dizem que tu és Elias, e outros dizem que o Senhor é outros. Então aí nós vemos que Cristo se preocupava com o seu testemunho. E Pedro ali responde desta forma: é que tu és o Filho de Deus. Ali Jesus responde a Pedro: não foi a carne que revelastes, mas foi meu Pai a quem te revelaste isso aí. Então, interessante isso aí, Jesus se preocupava. Então, precisamos nos preocupar com o nosso testemunho de vida, é muito importante. Aleluias, louvado seja o nome do Senhor. A igreja da evangelização integral: promoção, comissão e manutenção. As três últimas coisas para nós encerrarmos a lição de hoje. A igreja da evangelização integral, ela tem promoção, comissão e manutenção. Promoção: para ela não existe maior evento do que evangelizar e fazer missões. Promoção: a igreja de Cristo, ela promove a evangelização. É a maior visão e também deve ser um dos objetivos primordiais da igreja, evangelização. Então, ela promove evangelização. Então, a igreja promove evangelização aqui. Antes, promove a proclamação de Cristo em todos os âmbitos. Ela é evangelística e missionária. Para ela não existe maior evento do que evangelizar e fazer missões. Que o Senhor avive nossas igrejas, impulsionando-as aos confins da terra. Então, a promoção: é preciso a igreja do Senhor promover evangelismo. Não somente na própria cidade que se estabeleceu, mas fora da cidade, nas congregações, ou melhor, nos lugares circunvizinhos, nas cidades próximas. Em todos os lugares precisa se promover evangelismo. Fora da cidade, em todo o Brasil, fora do Brasil. Então deve-se a igreja promover evangelismo. Então é a promoção. A igreja deve promover evangelismo em todos os âmbitos. É cultural, é transcultural, local. Em todas essas áreas a igreja precisa ser promovidas o evangelismo em todas essas áreas. Então, é a primeira parte da igreja da evangelização integral, é a promoção. Segunda, a comissão: como, pois, invocarão aquele a que não creram? E como crerão naquele que não ouviram? E como ouvirão, se não há quem pregue? E como pregarão, se não forem enviados? Romanos capítulo 10, verso 14 a 15, aleluia. Então, a comissão: na evangelização integral, a igreja tem de agir como agência evangelizadora. Então, meus queridos, amados irmãos, a igreja que não evangeliza, que não sai para evangelizar, está longe de ser a igreja do verdadeiro Deus, a igreja de Cristo. Porque a igreja verdadeira do Senhor, ela evangeliza, ela faz evangelismos, não só na própria cidade, mas nos locais circunvizinhos, local, transcultural, cultural, em todos os âmbitos a igreja de Cristo precisa estar evangelizando. Então é uma das prioridades da igreja, faz parte da comissão. Então a igreja de Cristo, ela é uma comissão do Senhor. Então como é que tem uma comissão que tem uma igreja e não tem evangelismo? Não é igreja, é agência bancária. Não passa mais disso, porque aonde
haver uma igreja verdadeira de Cristo, haver uma comissão do Senhor, tem evangelismo. É a prioridade máxima da igreja do Senhor, é evangelismo. Não existe maior prioridade do que essa. Aleluias, comissão. Manutenção. No auge da prosperidade econômica do Brasil, o que fizemos em prol da evangelização mundial? Sabemos que algumas igrejas aproveitam aquele momento para chegar aos confins da terra. Então, a manutenção, a igreja precisa também manter os seus missionários. É por isso que a igreja cresce. Quanto mais a igreja evangeliza, mais a igreja investe em missionários, mais a igreja cresce. Hoje nós vemos igrejas que não têm crescido por isso, porque não tem investimento em missionários, em casais de missionários, em evangelismo fora da cidade, longe, distante. É preciso ter investimento, manutenção. A igreja do Senhor precisa manter os seus obreiros, manter aqueles que estão aí com a chama ardendo, querendo evangelizar, querendo ganhar almas, e muitos deles não vão porque não tem quem o mantém. Aleluias. E para passar vergonha, para pedir, mendigar pão, ninguém vai. Então é preciso a igreja dispor, a igreja abrir a mão para manter os seus obreiros, manter os seus missionários. Quanto mais a igreja faz isso, mais a igreja cresce, mais Deus prospera a igreja, mais a igreja tem crescimento. Louvado seja o nome do Senhor. Então, manutenção. Meus queridos, e aqui nós encerramos. É a última lição do nosso trimestre. Vai chegar outra revista nova e nós estaremos aí, em nome de Jesus, se Deus assim nos permitir, estaremos aí com uma lição nova, com temas novos, assim, ministrando, assim, ensinando, conforme o Espírito Santo nos conceder graça e sabedoria em nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Continua a dizer... Esse é o canal da EBD, Deus tem uma palavra para você, curta o nosso canal, compartilhe, visualize, Deus irá abençoar a tua vida. Muitas pessoas precisam ser alcançadas e aí uma porta que Deus abriu para que o nome dele seja exaltado. Que Deus assim te abençoe, eu agradeço essa oportunidade, em nome de Jesus, fique com a paz do Senhor Jesus, amém.